Nós estamos estudando Gálatas. Gálatas é um livro muito revelador para nós. É um livro que nos acusa de tentarmos servir a Deus com os nossos próprios esforços. Na verdade, ele acusa os Gálatas. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, ela tem que ser igual a um espelho, não é? Nós temos que nos ver nos Gálatas. Ou nos vermos no apóstolo Paulo. Eu acho que é melhor a gente se ver nos Gálatas, hein? Os Gálatas estavam agindo por conta própria, fazendo justiça própria para alcançar o céu, para serem aceitos por Deus. E esse era o declínio deles, a decadência de um crente, ou a decadência de quem não é crente, uma vez que ele já está em decadência mesmo, é tentar fazer boas obras para ser aceito por Deus. Eu não preciso nem gastar muito tempo para dizer que boas obras são boas, que são úteis para a sociedade. Quando uma pessoa não tem blusa e o outro oferece uma blusa, isso é uma boa obra. Isso ajuda aquela pessoa que não tinha agasalho. Mas pensar que porque você deu aquela blusa, você tem um ponto a mais com Deus, isso é andar segundo os seus próprios méritos. A gente sempre lembra da história do Oskar Schindler. Eu acho que eu só soube dessa história por causa do filme. Depois eu pesquisei a vida dele. Mas o Oskar Schindler era do partido nazista, portanto era contra os judeus, né? Era a favor de colocar os judeus em campos de concentração. Seria assim. No entanto, movido por algo que todo incrédulo tem dentro de si, inclusive o chefe dele, o Reich, o Hitler, é a imagem de Deus. O Hitler tinha a imagem de Deus nele? Claro que tinha. Todo ser humano tem a imagem de Deus em si. A teologia gosta de chamar de resquício de Deus no homem. Está lá. Por isso que uma mãe, em vez de maltratar um bebezinho dela, ela cuida dele. É por isso que uma mãe, tendo leite no seu seio para o seu próprio filho, também acaba sendo ama de leite de alguma outra criança cuja mãe não tem leite, ou não tem a mãe no momento, e ela dá do leite dela para outra criança também. Uma incrédula pode fazer isso. Não precisa acreditar em Deus, na Bíblia, frequentar uma igreja, nada disso. Tem algo de bom dentro de todo ser humano. Amor, hoje é o culto do amor, parece, né? Sim. O tema foi voltado ao amor. Então, o Oskar Schindler, por algum motivo, no começo era um motivo ganancioso, queria ganhar dinheiro e podia, ele começou a contratar judeus para a fábrica dele. Ele tinha fábrica de panela, fazia panela. E judeu é mão de obra barata, então é isso que ele queria. Só que depois ele começou a ver a situação daquele povo, e aquilo começou a compadecê-lo, de tal maneira que ele resolveu usar a fábrica dele para salvar judeus. E ele começou a contratar só judeus. Aqueles judeus contratados eram judeus, cada judeu contratado era um judeu a menos no campo de concentração. E ele ia contratando judeus. Contratou centenas deles. Depois ele queria expandir o negócio dele para salvar mais judeus. Aí ele queria fazer munição.
porque tem a ver com metal também. E aí ele começou a fazer munições. E ele resolveu fazer munições com defeito. E ele contratava os judeus para fazer munições com defeito. Aí as armas, pelo menos daquele lote, não funcionavam. E ele começou continuou a contratar aqueles judeus e a salvar judeus do campo de concentração, até o ponto de, no final, não sei se alguém vai assistir o filme também, mas dizem que não existe mais spoiler depois de vários anos, né? Mas ele chorava porque ele não salvou mais um judeu, mais outro judeu. Então ele falava, esse anel aqui podia salvar 10 judeus. Esse carro podia salvar mais dezenas de judeus. E aquele homem com aquele coração apertado para salvar mais pessoas. Esse é um dos filmes que a gente chora assistindo. E é preto e branco, hein? É um filme de quase 4 horas de duração, preto e branco. Mas essa história verídica, história verdadeira do que aconteceu, nos faz imediatamente pensar, eu vou encontrar Oskar Schindler no céu. Provavelmente não. Ele continuou mulherengo, beberrão, fazendo as orgias dele, e não crendo exatamente naquilo que nós cremos, em Cristo Jesus como seu Salvador. Como que uma pessoa dessa, que salvou tantos judeus, que fez tão bem para a humanidade, nós não vamos encontrar no céu? Triste a gente fica, e também não sei se ele não aceitou a Jesus no final da vida dele, não sei. Mas, se alguém aqui ficar indignado, então isso mostra que você é um Gálata. Isso mostra que você vive igualzinho essas pessoas que Paulo estava dizendo, vocês estão vivendo de modo errado. Essa é uma pessoa boa, que eu falei. E tem muitas outras pessoas boas. Poderia falar da Madre Teresa, poderia falar de várias outras pessoas boas, mas que se não se converteram para Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, não se apoiaram nas suas obras para terem a esperança da vida eterna, essas pessoas não estão salvas. E se você está indignado contra isso, você está indignado contra a graça de Deus. Deus só salva o pecador arrependido que coloca sua fé única e exclusivamente em Cristo Jesus, e nada mais do que isso. Só assim. Então, eu já estou te preparando para não encontrar com um monte de gente boa no céu. Um monte de gente boa foi e vai continuar indo para o inferno. Gente boa mesmo. E a nossa indignação é contra a graça. A nossa indignação é contra Deus. A nossa indignação é porque nós achamos que Deus está salvando gente boa. E eu quero falar de outro, que é o John Newton. John Newton era um escravagista. Ele fazia tráfico de escravos, em inglês. E ele ganhava dinheiro, muito dinheiro, com tráfico, venda e compra e revenda de escravos no seu navio. Um homem também muito perverso, moralmente falando, além de ser esse escravagista. Mas esse homem teve um encontro real com Cristo Jesus. E a vida dele foi transformada. E esse homem escreveu uma das coisas mais lindas que nós temos. Um hino chamado Amazing Grace. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, que doce som. Salvar um pecador como eu. Eu era cego, agora eu vejo.
Mas esse homem mal reconheceu a graça do Senhor Jesus Cristo. Somente em Cristo Jesus. E é muito difícil nós não colocarmos uma pitada de obras na nossa vida. Por nós termos aceitado o Evangelho do jeito que eu estou falando para os irmãos, nós nos sentimos vitoriosos, mas depois na vida cristã nós começamos a colocar ingredientes do nosso esforço, achando que agora como crentes nós fazemos a nossa parte também, não é só Deus, nós fazemos a nossa parte e a nossa parte é muito boa, nós temos algo bom para oferecer, porque agora somos convertidos, agora somos melhores, agora somos mais bonitos, a ponto de gente falar, e eu já vi isso na minha vida toda, não tenho ouvido mais, tenho até pregado contra agora, pessoas falando que, olha, você pode ver num funeral, o crente é até mais bonito. Agora, alguém aqui já ouviu uma coisa dessa? Pode levantar a mão. Alguém já ouviu? Concordou? Não precisa responder. Uma pessoa falar que um cadáver é bonito. Então nós ficamos até com um pensamento afrouxado na cabeça, achando que ser crente nos faz melhores do que outras pessoas. Eu poderia dizer que tem incrédulos melhores do que nós em muitas áreas, inclusive na área moral. No entanto, ele vai para o inferno e eu, pior do que ele, irei para o céu. A diferença está somente em Cristo Jesus. É meio trágico falar todas essas coisas, mas se nós não entendermos que a carne para nada aproveita, nós vamos achar que a função do Evangelho é nos melhorar. A função da igreja é tornar as pessoas um pouco melhor. E aí nós vamos nos enganando. E aí nós começamos a usar as nossas capacidades naturais para atingir a santificação. Mas é o contrário. É Deus nos santificando para nós vivermos a vida cristã. Você não cooperou absolutamente nada com o Espírito Santo, desde o momento que você se converteu até hoje. O Espírito Santo não foi agraciado por você. Você foi agraciado pelo Espírito Santo. Nós poderíamos cantar que Ele salvou um pecador como eu. Aquele pecador era eu. E hoje continuo sendo a mesma pessoa. Com a minha vida redimida pelo Senhor. E com aqueles pecados no passado. Mas tudo pela graça de Deus. Então hoje eu quero exaltar a graça de Deus através do Espírito Santo. E nós, vendo essa decadência do homem ao confiar na circuncisão, confiar nas suas próprias obras, não amando ao próximo, como diz os versículos 13 a 15, mordendo um ao outro, tudo porque são obras da carne. Qual a solução? É andar no Espírito. E andar no Espírito nós encontramos aqui no versículo 16. Digo, porém, não satisfaçam a concupiscência da carne, e assim vocês andarão no Espírito. Qual capítulo? Gálatas 5,16. Notaram como eu li? Digo, porém, isso aqui é uma outra versão, tá? Jamais satisfaçam os desejos da carne, e assim vocês vão andar no Espírito. Gostaram dessa versão? Sim. Gostou, né, Denise? A minha diz assim, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de você. Então, não fica gostando da minha, não, a sua é bíblica. Mas a sua
A minha não é boa, não. Então preste atenção que eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo, para vocês verem a aberração que eu acabei de falar. Uma heresia, eu falei. Mas muitas vezes é assim que nós andamos. É como se tivesse escrito assim, na minha versão herege, tá? Eu não estou nem lendo, estou inventando, tá? Digo, porém, presta atenção, olha. Digo, porém, jamais satisfaçam os desejos da carne. Porque concupiscência quer dizer desejo. Jamais satisfaçam os desejos da carne. E assim vocês andarão no Espírito. Está errado. É assim. Andem no Espírito. E assim vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Meus irmãos, nós acabamos por fazer o contrário, porque é assim que nós somos ensinados. Se nós temos um temperamento agressivo, vamos mudar isso, vamos nos tornar mais mansos. Se temos a tendência de mentir, vamos mudar isso, vamos começar a falar a verdade. Se nós somos pessoas ansiosas, vamos mudar isso, ficar mais calmos, confiar no Senhor. E assim o Espírito Santo vai nos controlando. Não. É o Espírito Santo quem te controla. E aí é aí que você faz todas essas coisas boas. Porque não há poder em nós, meus irmãos. Não há poder em nós para nós agradarmos a Deus. Continua do mesmo jeito. Quando nós éramos incrédulos, nós não podíamos agradar a Deus. E hoje, mesmo como crentes, nós não conseguimos agradar a Deus. Continuamos a mesma coisa. Porque, embora tenha a imagem de Deus em nós, também tem a natureza de Adão. E a natureza de Adão quer sempre comer o fruto proibido. Quer sempre ir contra a palavra de Deus. Quer sempre andar de modo independente. Por isso, o seu esforço não é você tentar melhorar a sua carne, a sua vida caída, mas o seu esforço é andar no Espírito. E andar no Espírito é ler a palavra de Deus e orar e obedecer. É deixar o Espírito Santo, através desses meios da graça, a leitura da Bíblia e oração, deixar o Espírito Santo controlar a sua vida. Por que ele fala isso? Porque é muito claro que nós temos uma luta dentro de nós. Versículo 17: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que nós como crentes queremos? Santificar-nos para Deus, não é isso? O apóstolo Paulo diz: aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Que luta é essa dentro de nós? É a luta do Espírito que está em nós e quer fazer o bem para Deus, mas também a carne que está dentro de nós e quer ir contra Deus. E aí nós queremos talvez fazer uma negociata. Eu vou servir a Deus com a minha carne. A minha carne pode ser que sirva para alguma coisa, não é? Não serve. Não serve. É só o Espírito Santo guiando as nossas vidas que produz fruto espiritual. Pessoas boas estão fazendo coisas boas, porque elas têm a imagem de Deus dentro delas. Mas quem disse que Deus está salvando pessoas boas? Não é assim que Deus está ensinando para nós. Ele está ensinando que as pessoas que vêm até Jesus, não importa o quão boas elas são para a sociedade, elas se consideram como John Newton. Elas se consideram pecadores. Como que Deus quis salvar um pecador como eu?
Se você cavocar um pouquinho mais, você vai ver que você não era bom. Você tinha coisas boas, mas você não era bom. Na sua essência humana, tinha maldade em você. E aí nós até esquecemos das maldades que nós fizemos. Meus irmãos, uma vez eu com os meus amigos murchamos os 4 pneus de um membro da igreja, enquanto ele estava numa reunião de oração. A molecada estava fora brincando, e aí a gente queria alguma coisa que fizesse mal para alguém. Aí falaram que tem criança aqui, você tira a tampinha e coloca um palitinho ou um gravetinho, qualquer coisa assim, e você só ouve shhh, que som maravilhoso. Só que ele pega o step e troca, ele sai andando. Mais outro 4. Ninguém anda com 4 steps no carro. Se o porta-mala tivesse aberta, puxar o step. Se o porta-mala tivesse aberta, puxar o step. Você era pior do que eu, irmão. Meus irmãos, eu não falo isso com orgulho, tá? Eu acordei de madrugada pensando nisso. Eu nem sei quem que é a pessoa. Eu nem sei, senão eu ia pedir perdão. Eu não lembro mais quem era. Eu lembro da maldade que nós fizemos. Que gostoso essa maldade. Agora, de modo geral, era uma boa pessoa. Meus irmãos, eu fiquei pensando, o que será que aconteceu quando aquele irmão sai da reunião de oração, porque era reunião de oração numa casa, quando ele sai e vê os 4 pneus murchos. Maldade no coração. Alguém quer contar uma sua? É melhor deixar quieto, né? Confissão. Também do irmão, pastor, lá em Jatobá, nos Pancararu, o sogro do Rogério, ele falando que ele fez com o irmão, o senhor falando aí. Ele derrubou uma árvore cheia de espinho bem grossa, quando estava faltando meia hora para o homem ir para o culto, e se escondeu para ver como que ele ia reagir quando ele chegasse ali naquele local. E ficou ali olhando, e ele chegou, não podia passar, o espinho que tinha carro. E aquele homem desceu, olhou, tirou o paletó, agaçou a mão, pegou um facão no carro, tirar o espinho, tirar os galhos e tal. Ele disse, mas não é possível que esse homem não vai xingar. Ele falou que o homem não falou um palavrão, o homem não xingou ali, cortou e foi para a igreja. Aí por isso hoje ele é um crente em Cristo. Ele está lá testemunho, né? dando testemunho. Pastor, Também vai confessar? uma de criança. Meu primeiro ano eu fiz na escola rural. Lá naquele tempo tinha aquelas combis que iam nas fazendas, nos sítios, vender as coisas, vender doces, essas coisas. E próximo da escola ele tinha uma irmã. Então ele parava a Kombi debaixo de uma árvore e ia tomar uma água lá na casa da irmã. Eu fiquei esperando ele fazer isso, fui lá na Kombi e peguei umas Maria Mora para mim. Pegou. Está aliviado agora, irmão? Vocês querem se aliviar nessa mensagem? Eu não vou dar esse gosto para vocês. Procura o homem da Kombi e pede perdão para ele. Eu realmente não lembro. Puxa, eu não lembro quem era. Maldade no coração. Isso é maldade. Isso aí me levaria para o inferno, tranquilamente. Tranquilamente. Porque isso desagrada a Deus, isso faz mal para as pessoas, isso mostra a maldade do meu coração. Eu não fiz mais isso, mas eu já fiz outras coisas, mesmo depois de crente. E essas coisas nos levariam para o inferno. Então, como é que Deus salvou um pecador como eu? Você fala, esse é o seu maior pecado? Eu vou contar o meu. Aí as pessoas já começam, né? Vou mostrar quanto que eu era pecador. Tá bom, pode falar à vontade. Mas você tem que se considerar um pecador miserável
merecedor do inferno, não da graça de Deus. São opostos entre si. Agora, hoje, como crente, muitas vezes nós estamos querendo colocar a nossa bondade no serviço de Deus. Nós queremos colocar aquilo que nós temos de bom, não lembrando que é o Espírito Santo quem tem que fazer a obra na sua vida. Não é você todo bonzinho aí, porque todo mundo tem uma coisa boazinha dentro de si, alguma qualidade. Tem pessoas que a gente fala, só falta ser crente. Essa faz toda a diferença. Só falta ser crente, faz toda a diferença em Cristo Jesus. Versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, a lei só me condenaria. Mas, como agora eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu não tenho mais do que temer. Mesmo com toda a maldade do meu coração, o Senhor agora me deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode controlar toda a minha vida. Eu não conhecia Deus. Eu não era dele, por isso eu fazia as coisas ruins. Hoje eu não preciso fazer. Se eu murchar 4 pneus hoje é porque eu quero pecar contra Deus, porque eu sei. Eu fiz aquilo e não senti nenhum remorso, nada. Hoje com 57 anos, acordando de madrugada pensando numa coisa dessa. É o Espírito Santo só. Porque tem quantas coisas más que você fez na sua vida, você não tinha problema de consciência nenhum, você faria de novo. E hoje você quer voltar atrás e acertar a Maria Mole que você roubou da Kombi. O que faz isso se não o Espírito Santo? Versículo 19. Aí, como que as pessoas vivem? Debaixo dessas obras, as obras da carne. O que a carne produz? Bom, o que a imagem de Deus produz? Uma mãe amamentando, um vizinho cuidando do outro, mesmo sem ser crente. Isso, a imagem de Deus produz isso, mas é tão pouco, porque as coisas más que ele vai cometer na vida vão ser tão sérias que essas coisas vão ficar até esquecidas. Não tem como. Alguém fala, mas e se eu for mais bom do que mal? Tá bom, só que você não vai conseguir. Mesmo que Deus usasse esse critério, Ele não usa, tá bom? Ele não usa esse critério da balança. Mas mesmo que Ele usasse, você não daria conta para levantar o prato da balança para as coisas da bondade, porque você é mais mal do que bom. As coisas ruins que você pensa, as mentiras que você produz para a sua própria vida, são mais do que as coisas boas que você poderia produzir para alguém. Isso é a palavra de Deus que fala. A garganta é como um sepulcro aberto, só fedor. As mãos, os pés são ligeiros para fazer o mal. É assim que nós somos. É que você não lembra mais. Você não lembra mais enquanto você era mal. Você não lembra mais dos seus pensamentos, das suas intenções, dos seus desígnios errados, das suas motivações. Você não lembra mais, porque também é uma bênção o Espírito Santo fazer a gente esquecer daquele monte de pecado que a gente cometia diariamente. A gente tinha o tempo todo para pecar, porque a gente andava sem Deus no mundo. Tudo que nós fazíamos era pecado. Quase tudo que nós fazíamos era maldade. De ação, de coração, de intenção, de desígnio. Mas o Senhor nos resgatou pela sua maravilhosa graça. Agostinho de Hipona não podia ver uma mulher, porque ele já tinha pensamento mau. E depois que ele se converteu, a prostituta foi atrás dele. E ele falou que ele não ia mais atrás dessas coisas, porque Deus me transformou.
Mas eu fico imaginando aquele homem, a vida dele, para apagar todas aquelas imagens que foi a vida dele. Martinho Lutero e tantos outros, né? E você, claro. Ora, as obras da carne são conhecidas. Quais são? Prostituição, maldade, tem coisas que... tem coisas não, todas as coisas que passaram pela nossa cabeça, a gente não tem coragem de pronunciar nem para nossa esposa, nem para o marido, para a pessoa de maior confiança. A gente não tem coragem de falar o que já passou pela nossa cabeça na área moral. Maldade, impureza, lascívia, aquele desejo de satisfazer a nossa carne, o pior de nós, para alimentar. A idolatria, colocando muitas coisas na frente de Deus. As feitiçarias. Isso aí nós estamos livres. Não, tem gente que ainda sabe qual é o seu signo, qual é o que ele promete para você, quais são as pessoas de outros signos que você tem que evitar, qual o seu mapa astral. Eu li outro dia que alguém estava oferecendo um presente para alguém que ia ter um bebê. Se alguém oferecesse para você, Rafa, quero dar um presente para quando seu bebê nascer, você aceita? É bom, né? O presente é bom. Sabe o que ela estava oferecendo? Você vai me dizer qual é o horário exato do nascimento do seu filho, que é através do dia, hora, eu vou fazer um mapa astral completo da sua criança. É esse presente? Isso é feitiçaria. E tem crentes envolvidos nesse tipo de feitiçaria ainda. Signos dos zodíacos. Feitiçaria. Inimizades. Você era bom de briga, né? Não gostava de uma inimizade? Porfias. Gostava de fazer um grupinho na escola, não gostava? De separar o outro. Ciúmes. Iras. Quem aqui já bateu na irmã, no irmão? A minha esposa não bateu em nenhum irmão dela. É filha única. Mas quem não brigou aqui? Discórdias, dissensões, facções, fazer grupos para se sentir melhor, superior ao outro. Assim éramos e somos nós. Ainda tem gente que está achando que é grande coisa porque ele torce para aquele time. E aí ele despreza o outro porque ele torce para outro time. Ainda tem isso dentro de nós. Invejas pelo sucesso do outro, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quer dizer que se um crente algum dia encher a cara aí, beber, aí ele vai para o inferno? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que todas essas coisas aqui são características da carne. Se nós como crentes, que não precisamos fazer nada disso, namorarmos ainda com algumas dessas obras, isso quer dizer que nós estamos vivendo como alguém que vai para o inferno. Alguém que vai para o inferno combina com essas obras. Mas o crente combina com alguma delas? Não. Então não quer dizer que você vai para o inferno, se você já é salvo por Cristo Jesus. Mas quer dizer que você está vivendo como se você fosse para o inferno. Ou seja, você está vivendo de uma maneira que não combina com você, não combina com o crente. O crente não precisa mais andar nesses pecados, porque agora ele pode sair de tudo isso, quer dizer, não precisa andar em nenhuma dessas coisas, porque o Espírito que habita dentro dele lhe dá poder para não fazer isso. Mas o fruto do Espírito aqui nós temos o fruto no singular. Sabe a diferença entre singular? Quando não é singular é o quê? Plural.
Aqui é singular, mas o fruto do Espírito. Não são vários frutos, não são 9 frutos, mas é um fruto. Não tem fruta nenhuma que te ajude a entender. As pessoas tentam fazer ilustrações, mas todas são falhas. Aqui quer dizer que cada uma dessa virtude está ligada a uma. Uma vez dando aula eu falei assim, o cacho de uva combina. Aí tinha um agrônomo na sala de aula, ele falou, não vou explicar aqui, o cacho de uva não reproduz isso aqui. O cacho de uva é uma infrutescência, não é uma fruta, é uma infrutescência. Cada uva independente de si, do cacho, independente de si, então não dá. Também a laranja, a mexerica e cá, eu posso, por exemplo, descascar uma mexerica, lá no sul é tudo bergamota, né? Eu posso descascar uma daquela e eu não sou obrigado a comer todos os gomos, concorda? Às vezes a gente divide para a esposa divide com o marido, vamos comer junto aqui e divide. Então já não combinaria. O fruto do Espírito você come um, você está comendo os outros. Não tem nada aqui que nós podemos ilustrar, assim como a Trindade. Tentam, mas tudo é falho. Então o que nós queremos dizer para os irmãos o fruto do Espírito é esse aqui. Você não pode falar, eu gostei desse aqui, olha. Gostei desse aqui, mansidão. Agora esse aqui já não é minha praia não. Você não pode ficar escolhendo. Você não pode falar, eu sou bom nesse, mas nesse eu não sou bom. Porque quando você fala isso, você está só dizendo que você é a imagem de Deus e que todo mundo que é a imagem de Deus, inclusive os incrédulos, de certa medida, consegue produzir essas virtudes. Concordam comigo? Pode olhar aqui. Todo incrédulo pode produzir alguma coisa dessa aqui. Ou pode sentir algumas dessas virtudes. Mas nós não estamos falando da imagem de Deus simplesmente. Estamos falando do fruto do Espírito, que é só o crente que tem. Que habita nele e transforma toda a vida dele. E ele não fica fazendo força para amar pessoas. Ele ama as pessoas. Ele não fica tendo... ele não faz força para ter alegria. Ele tem alegria. Ele não se isola numa montanha para ler a Bíblia e orar para sentir paz. Ele tem a paz, mesmo no meio da guerra. É o Espírito Santo quem produz isso nas pessoas. Ninguém conseguiria produzir isto. Amor, você pode falar, como eu também falo, você tem que amar mais. Tá bom, mas eu não consigo, vou fazer o quê? Você tem que amar. Como é que faz? Me dá a receita, como amar mais? Você tem que ter mais paciência. Como é que eu faço isso? Você tem que perdoar mais. Tá bom, mas como? Tem um ódio aqui dentro. Como é que eu faço isso? Você simplesmente não faz. Para de dar esse conselho para as pessoas. Começa a falar para elas. O dia que Deus transformar a sua vida, você vai conseguir perdoar. Quando o Espírito Santo tocar no seu coração, você vai conseguir amar o seu marido. Você vai conseguir amar sua esposa. Você vai conseguir desfrutar da paz que excede todo entendimento. Até lá você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode fazer o que você quiser. Você não consegue. Você não produz paz. Não adianta você ficar no meio de gente alegre para sentir alegria. Não adianta você falar, agora eu vou sorrir mais. Não adianta. É só quando o Espírito de Deus transformar a sua vida por completo. Essa alegria vai brotar do seu coração. Então, meus irmãos, é o contrário do que eu e você estamos tentando fazer. Não é tentar produzir essas virtudes para que o Espírito Santo fortaleça dentro de nós.
mas é deixar o Espírito Santo controlar as nossas vidas para que essas virtudes apareçam, porque são dele. Eu sou vaso de barro com algo precioso dentro de mim. Quando o vaso de barro quebra, surge, aparece as virtudes de Jesus Cristo, as virtudes do Espírito Santo, que não é que o fruto do Espírito produz, não é que o fruto do Espírito te faz, mas o fruto do Espírito é. Deus, ele não pratica amor, Deus é amor. Deus não dá a vida, Deus é a vida. Então há uma diferença entre fazer e ser. Eu posso amar as pessoas como um incrédulo pode amar as pessoas. A questão é que eu não sou amor. A minha essência não é amor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é a capacidade de suportar sofrimento, benignidade, pessoa dócil, bondade, pessoa boa, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu não consigo ainda me controlar nessa área, e não vai conseguir nunca, porque é o Espírito Santo quem é o domínio próprio. Ele vai controlar a sua vida. Contra estas coisas não há lei, porque são espirituais. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Tem pessoas tentando melhorar a carne, quando a palavra de Deus diz que a carne tem que ficar no lugar dela, encravada na cruz, morto na cruz. Então não é o que você pode fazer para Deus, mas é aquilo que Deus faz na sua vida. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito Santo já controlou as nossas vidas, agora é só deixar que Ele viva através de nós. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ele encerra essa sessão porque eles estavam com esse problema lá entre os Gálatas. Em outras palavras, ele está dizendo: irmãos, vamos fazer força para não termos inveja. Não tem jeito, eu vejo uma coisa bonita do outro, eu quero. Vou fazer o quê? É assim que eu sou. Então, em outras palavras, ele está dizendo: meus irmãos, para não ter nada disso, deixe o Espírito Santo controlar a sua vida. Não para de lutar. Você não vai conseguir mesmo? Deixe o Espírito Santo controlar a sua vida. Que Deus abençoe. Não sei explicar tudo que está no texto, mas eu sei de uma coisa: é o Espírito Santo quem faz a obra nas nossas vidas, e não nós mesmos. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua maravilhosa graça, que salvou pessoas tão ruins quanto nós. E nós somos, ó Pai, agraciados. Obrigado, Pai, pelo privilégio de servir ao Senhor, mesmo sem merecer. Agradecemos pela transformação de vida que já houve por causa do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a andar em obediência e submissão ao Espírito. Aqueles, ó Pai, que estão tentando lutar com a carne para serem melhores crentes, ajuda-os, ó Pai, a desistirem dessa ideia e a se submeterem, se entregarem, se renderem à ação do Teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, pelo Teu Santo Espírito que transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus que agradecemos. Amém.